Fala galera, já estamos online, já entrei cedinho hoje, um minutinho antes, para ir ajustando aqui, daqui a pouco o pessoal começa a entrar também. A nossa live hoje vai ser sobre autoestima. Semana passada a gente fez a live foi com o Lucas, com o fisioterapeuta, foi evitando lesões no esporte. E hoje a nossa live é como construindo uma autoestima inabalável, com a psicóloga Richelle. A primeira live foi sobre nutrição. Se o pessoal perdeu, se você perdeu, a live vai ficar salva. Se você está vendo agora, pode ver as nossas outras lives também. Foram muito boas, muito produtivas, teve muito conteúdo. E vamos esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco a galera vai entrando devagar. Conforme vai entrando, o Instagram demora um pouquinho para avisar o pessoal. Mas devagarinho já vamos. Todo mundo vai entrando. Hoje tá bom o tempo. O tempo tá legal. Não tá. Grande Francis. E aí, Francis, quanto tempo? Francis treinava comigo, agora tá só no Gil, vai ser papai. Ó, já apareceu aqui. E aí? Tá conectando. Eu tô sem o fone, não sei se o pessoal tá me ouvindo bem. Oi, tudo bem? Agora foi. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, legal, beleza. Também tô te ouvindo bem. Tá bom o dia hoje, né? Tava falando ali, tá bom o dia hoje. Tá quentinho, tá Ah, um tá ótimo. verãozinho fora de época. Aham. Sabe que eu falei, até comentei com o aluno meu que uma coisa que influencia diretamente no meu humor é o clima. E esse clima hoje, me deixa bem humorado. Nossa, influencia muito no humor da Mas gente, né? isso tem uma influência muito grande, né? A gente tende a sair um pouco mais, a se soltar um pouco mais no calorzinho e a ficar mais retraído, né? Sim. No frio, no inverno. Então, isso tem uma influência muito grande no humor da gente, né? Ah, por isso. Então tem alguma coisa a ver, não é só eu então que sinto isso aí. Tem. Inclusive, tem estudos que Ah, comprovam que legal. em países mais frios tem índices de depressão e suicídio maiores também. Ah, não sabia. Ó, tu vê, né? Influencia muito. O pessoal ali também treina quando tá o tempo melhor, a galera vai mais treinar. Ui, acho que travou um pouco. Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Tá, beleza. Certo. Vamos começar lá então já a nossa live. Eu falei anteriormente, então, construindo uma autoestima inabalável. Eu acho que tem muito a ver, por isso que eu quis te chamar, porque tem muito a ver essa live com o tema que eu enfrento lá no trabalho. Porque muita gente perde a autoestima por vários e vários motivos e acaba treinando menos e se dedicando um pouco menos. Então, antes de começar, eu queria que você apresentasse para nós e depois a gente já vai desenrolando as perguntas assim. Então, eu sou a Richelle, eu sou de Farroupilha, atendo em Farroupilha e atendo em Caxias também, e atendo de forma online para qualquer lugar do Ah, país, do legal. estado, de outros estados também, de outros países. Ah, é legal isso aí. Hoje o online nos permite. Hoje o online nos permite essa flexibilidade, assim, então o nosso conselho permite os atendimentos online.
Eu tenho formação, tenho especialidade em terapia cognitivo-comportamental e também tenho especialização em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Trabalho bastante com essa parte do comportamento alimentar, a parte do emagrecimento, né? É uma Ah, área que eu legal. trabalho bastante em consultório, já trabalhei bastante com grupos de emagrecimento também, então é uma parte que eu trabalho bastante, essa parte de motivação, autoestima, emagrecimento, comportamento alimentar, né? Tanto no individual quanto em grupal. Trabalho também com grupos, inclusive estou com um grupo de autoestima, né? Ah, legal. Online também agora nesse momento. Então é uma demanda também que eu trabalho bastante. Sim. Ah, isso aí eu não sabia. Agora tu pode atender online também. Sim, na verdade, o nosso conselho sempre permitiu o atendimento Ah, online, né? legal. Já cadastrada no Conselho Federal de Psicologia desde 2 anos atrás. Aham. Mas agora, com essa pandemia, é que bombou, digamos assim, Sim, o essa parte pessoal do. adotou mais online. É, Sim. Ah, que legal. mas já é. Ah, sim, fica bom porque é muito prático também. Às vezes a pessoa até se deslocar, né? E tu consegue até fazer mais atendimentos durante o dia, eu acho. Acredito, online. E essa questão do psicólogo, né, tem que ter muita identificação com o psicólogo, tu precisa se identificar com ele. Então, às vezes, tu viu o trabalho de um psicólogo agora pela internet, no Instagram e tal, se Sim, claro. identificou, mas tem essa questão de distância. E Sim. aí tem o online que te permite fazer esse atendimento à distância, mesmo assim, por tu ter se identificado com esse psicólogo, né? Ah, legal. É, Então, eu acho que a gente já vai começar, né, com as nossas perguntas. É, eu acredito que nem antes eu estava conversando contigo, o físico, ele está muito ligado, não só o físico, a mente também está ligada, né? Porque não adianta a pessoa só treinar, treinar, treinar e ter uma mente muito fraca. Eu acredito que deve existir uma sincronia do físico com a mente, né? E agora falando de autoestima, como que a gente pode definir a autoestima? Sim, isso que tu tá falando, né? A gente não é só um corpo, então a gente é um completo. A gente é Isso. um corpo, a gente é o físico, a gente é o mental, a gente é um conjunto de tudo isso. Então tudo influencia um Uhum. no outro, né? É muito bem colocado isso que tu fala. Autoestima, então, a gente pode definir como uma relação que eu tenho comigo mesma. Então, auto é de comigo mesmo e estima é esse sentimento, essa relação que eu tenho comigo mesma. É uma forma de julgamento, é uma forma de opinião que eu vou ter de mim mesmo. Então, é a forma como eu me vejo no mundo, é a forma como eu me vejo nas relações que eu tenho, é a forma que eu me vejo nos ambientes que eu frequento. Então, é a forma como eu me julgo em toda a minha vida. É a forma como eu me percebo nesse mundo que eu vivo, nessas relações em que eu vivo. O quanto eu me sinto capaz de realizar as coisas, o quanto eu me sinto importante, o quanto eu me sinto importante em tudo, em todos Sim. esses ambientes que eu tô, né? E, E vai e, muito além, essa autoestima vai muito além de aparência. Muitas vezes a gente fala de autoestima somente como aparência. A aparência é um dos pilares da autoestima, mas ela não é somente aparência, tá? tá. Outra coisa, eu vi também você falando que a OMS, alguma coisa com uma relação da OMS no conceito de saúde. Uhum. A autoestima, ela está relacionada com pouca saúde ou não? Explica melhor para mim. Eu vi falando, acho que num texto foi. Sim, eu falei sobre o conceito de saúde
sobre a OMS, né? A OMS conceitua a saúde como sendo o completo bem-estar físico, social e psicológico do ser humano. Porque quando a gente fala que muitas vezes, né, as pessoas falam, eu sou saudável porque eu não tenho nenhuma doença. Sim. Mas a OMS já diz que não é bem assim. Que Ah, não é estar livre de alguma doença. Saúde é ter esse completo bem-estar físico, mental e social, inclusive, né? Então, quando a gente fala sobre ser saudável, engloba tudo isso. Então, a sim. autoestima está englobada nessa saúde emocional. Então, se Legal. a gente fala que a pessoa tem baixa autoestima, essa saúde emocional já não está tão bem. Então, a gente já Claro. pode questionar a pessoa já é saudável ou não, né? Sim, até porque, voltando ali do que eu falei no início, ah, se tu tem um problema psicológico, ele pode se refletir no físico também. É verdade isso? Um problema, uma depressão, eu acho que pode desencadear alguma coisa, como baixa de imunidade, alguma coisa assim? Sim, de novo a gente volta para aquela questão que a gente estava falando antes, né? Sim, sim. A gente não tem como separar o físico do mental. Sim, Então, quando uma coisa não está bem, influencia no outro. Muitas vezes tem essa questão, sim, de eu não estou bem emocionalmente, e aí isso aparece no físico. A gente chama de psicossomatizar. É a psicossomatização. Ou seja, é quando vou anotar o isso meu, aqui. o meu emocional tá tão abalado e eu não tô dando bola para isso, né? Eu tô deixando passar, porque a gente tem muito essa questão, né? Sim, Quando o emocional tá ali presente, tem alguma coisa de errado no meu emocional, mas eu acabo não dando bola, porque a gente tem essa questão de sim. o emocional não é tão importante assim. Sim, Aí deixa eu para acabo depois, não na dando verdade, bola, né? eu acabo deixando para Isso, depois, deixa para mas depois. esse emocional o nosso cérebro, ele é tão inteligente que ele dá uma forma, ele dá um jeito de aparecer, né? Claro, Então, sim, se eu não tô dando bola pro emocional, eu vou aparecer de outra forma. Eu apareço no sim, físico, porque eu sei que no físico eu vou notar, né? Eu sim. vou achar importante. Então, muitas vezes eu não dou bola pro emocional, mas isso aparece no físico de alguma forma, como forma de dor, dor de cabeça, dores musculares que não são de Sim, exercício, normais. né? Dores nas costas, alergias são A muito alergia é bem comuns. frequente, né? E isso que Urticária, são muito principalmente. isso que são muito comuns, mas são de origem emocional. Então, Sim. quando a gente trata essas origens emocionais, a somatização, esses sintomas físicos acabam indo embora. Eu até anotei. Motivação? Não. Somatização, Ah, psicossomatização, isso aí. psicossomativa. Ah, legal, anotei aqui que depois eu vou dar uma pesquisada. Ah, então, e quais os inimigos da autoestima? Bom, a gente pode citar vários, né? Coisas que influenciam negativamente a autoestima. Então, a gente pode pensar na comparação, uma pessoa que está o tempo todo se comparando com a outra. Sim, Isso abala muito a autoestima, porque geralmente uma pessoa se compara sempre com aquela que julga ser melhor do que ela, sim. né? Ninguém se compara com aquele que está pior. Então eu sempre Ah, vou me não, o comparar com... pessoal quer ficar referência, né? Quem tá no topo. Exatamente. E aí eu vou me comparar com aquele que está melhor, e aí eu vou achar que eu sou ruim, que eu Hum, sou pior, que eu tô mal, né? Então é, é algo que vai influenciar negativamente a minha autoestima. A questão de ser uma pessoa muito crítica consigo mesmo, a questão do perfeccionismo, né? Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Então, eu nunca tô contente comigo mesma. É diferente de eu querer ser melhor, eu ter objetivos e buscar melhorar. Então, eu nunca estou satisfeita comigo mesma, eu nunca tô, eu nunca acho que eu tô boa o suficiente, né?
nunca o que eu faço é bom o suficiente. Eu sou muito crítica comigo mesma. Essa crítica excessiva, essa autocrítica excessiva é muito ruim para a autoestima, tá? A questão da insegurança é um dos inimigos da nossa autoestima. Influencia negativamente a nossa autoestima. A questão da procrastinação é algo que influencia negativamente, porque a gente vai deixando as coisas para Sim, depois. que nem Aí, tu falou ali. quando a gente vai deixando as coisas para depois, a gente vai alimentando a ideia de que a gente não é capaz de fazer as coisas. Sim, Então, isso é alimenta verdade. negativamente a nossa autoestima. E uma pergunta agora bem pessoal, assim, excesso de autoestima e narcisismo não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. O que tu considera excesso de autoestima? Ah, aí que tá. Narcisismo não seria um excesso de autoestima ou não? Ou não existe excesso de autoestima? É que a gente pode classificar a autoestima como uma autoestima boa, Uhum. né? Que Ah, legal. tem a questão da autoestima boa e tem Sim. aquela questão da autoestima baixa, né? Ah, Então, aí o narcisismo ele já passa por uma questão de patologia. Aí já é ah, uma outra questão, né? entendi. Daí já não é uma questão de autoestima, é uma questão de patologia. Então, por isso até que eu te joguei de volta a pergunta. O que seria uma autoestima Sim. alta, né? O que seria uma autoestima demais? Então, o narcisismo já passa por uma patologia de uma pessoa que só pensa em si, só vê a si e esquece das outras pessoas. As outras pessoas não existem, né? E voltando a falar em comparação ali, tu disse que a comparação seria um dos piores inimigos, tu acha a comparação? Porque realmente a gente às vezes se compara muito e busca referências assim que um exemplo para mim no treinamento. Vou dar um exemplo de uma mulher. A mulher se compara às vezes com aquela blogueira e quer ter o corpo igual da blogueira, só que ela não Uhum. sabe que a blogueira vive para isso. Uhum. E ela faz de tudo para ficar daquele jeito. Eles ostentam uma vida nas redes sociais que às vezes não existe, né? É exatamente por isso que a comparação é algo negativo, porque a gente só vê o que a gente quer ver, né? A gente Claro. só vê aquela bonita aquilo que é mostrado. A gente não vê o Sim. que tem por trás disso, né? Uhum. Então a gente só compara essa parte que a gente talvez gostaria de ser igual a tal da blogueira lá. Mas a gente não compara que ela vive na academia, que ela deixa de várias coisas, deixa de comer várias coisas que a gente se permite comer, Uhum. por exemplo, que ela Sim. trabalha para isso, que ela tem todo um tempo, que ela tem questões estéticas, que ela tem mais dinheiro, que ela tem, né? Todas essas outras questões a gente não percebe. Claro. Então, a gente compara uma parte, a gente não compara o todo. Então, é aquela questão de comparar o primeiro capítulo com o 10º capítulo. Eu comparo o Ah, 10º sim. capítulo com o meu primeiro capítulo. Sim, Então, não é a ela mesma tá coisa. no capítulo e eu ainda estou no primeiro capítulo. Então, essa comparação é sempre injusta por isso, porque eu sempre comparo uma parte, né? Por isso que a Sim. comparação é negativa. Sim. E tu falou insegurança. Claro, a insegurança é um inimigo, sim, da autoestima. É certo. Mas uma pessoa insegura, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Porque às vezes a pessoa ela vai se reprimindo e vai ficando deprimida. Falando assim, a grosso modo, uma pessoa bem segura que está assim já procurar um psicólogo. Primeiro passo. Uhum. Uh, Claro, o ideal seria, né? sim. Porque a insegurança ela
sozinha, ela vem com diversas outras questões, possivelmente, que precisariam ser trabalhadas nessa pessoa. Porém, é importante a gente, essa pessoa que talvez se sinta insegura, ela começar a perceber que coisas, que avanços que ela já teve, por exemplo, na vida dela, né? Porque ela é insegura, mas ao mesmo tempo, quantas vezes, quantas coisas ela já teve, ela já conseguiu, Sim, quantas coisas ela já conseguiu realizar, né? Quantas situações ela já conseguiu enfrentar, por exemplo, de conseguir perceber esses avanços para essa insegurança já ir baixando um pouquinho também. Porque às vezes a gente, quando a pessoa é muito insegura, ela só percebe as coisas que ela já fracassou, as coisas que ela não sim, conseguiu sim. realizar, né? Não, Então, talvez fazer olhar para trás eu e é pro passado. isso, conseguir perceber essas coisas que ela já realizou, conseguir perceber as vitórias, porque uma pessoa que tem baixa autoestima consegue olhar só para essas coisas Sim, sim, só para negativas, as coisas consegue negativas. não conseguiu realizar, que não conseguiu fazer. Então, fazer essa retrospectiva de olhar para as conquistas, olhar para as coisas boas, olhar para as coisas que já conseguiu realizar também. Isso vai fortalecer a autoestima. Pensando, né, na comparação dos inimigos da autoestima, das coisas que dificultam a autoestima e das coisas que fortalecem, essa poderia ser uma das alternativas, Ah, né? legal. Não, eu justamente quis fazer essa pergunta porque às vezes alguém que pode estar olhando a live também tem um amigo que tá com problema e às vezes a gente quer tentar ajudar uma pessoa, né? E a dar o primeiro passo, né? Então é muito importante isso. Eu, uma pessoa deprimida, olhar isso aí. E agora já fazendo um link, isso é muito comum no esporte, né? Às vezes tu pode atrelar com esporte, fazer a pessoa que está muito deprimida, que tu quer ajudar ela, vamos fazer uma maratona, vamos correr 5 km. E essas pequenas vitórias que a pessoa vai fazendo, eu acho que ao longo do tempo acrescenta muito, né? A pessoa consegue realmente sair da inércia, né? Dar o primeiro passo. E já fazendo uma pergunta mais voltada, então, para o meu tema de academia e treinamento, exercícios podem melhorar a autoestima? Bom, essa até é uma pergunta que uh, tu até vai poder me complementar muito melhor, Uhum, assim, porque toda essa questão do exercício físico, ele mexe muita questão química no nosso cérebro, né? uhum, Aumenta muito a questão de neurotransmissores, então, sim, serotonina, dopamina, né? Todas essas questões neuroquímicas de neurotransmissores já a gente sabe que já mexem muito na questão de alívio do estresse, de melhora do sono, de melhora da ansiedade. Então, tudo isso já melhora muito a questão emocional, o que já influencia também no bem-estar da pessoa, o que influencia diretamente na questão da autoestima também. sim. Então, tem uma grande relação nesse sentido. A questão de Estética uma também. uma atividade em equipe Ah, pode legal. trabalhar essa relação com pessoas, né? Essa relação com outras pessoas. Então, tem esse tipo de relação também. A questão da estética que tu falou também pode melhorar, pensando que um dos pilares da autoestima é a questão da autoimagem. Então, melhorando a questão estética pode melhorar também uma parte da autoestima. Claro, Lembrando que a autoestima uma não parte. é, a, Sim, né? é porque a gente é um Então, todo. isso pode melhorar diversas questões nesse sentido. A questão de confiança também, pensando que uma pessoa que começa a praticar atividade física, começa a perceber que está adquirindo algumas habilidades que antes talvez não tinha, Sim, né? isso é Pode importante. começar a perceber questões de confiança, questão de conseguir algumas habilidades, algumas atividades que antes não conseguia fazer, pode aumentar essa confiança, essa autoconfiança também. Então, consequentemente,
pode alimentar a autoestima também. Sim. Isso aí é bem legal na academia, no treinamento, porque a pessoa começa treinando às vezes com uma carga, fazendo uma repetição, e quando vê, tá fazendo 5 e tá fazendo 10. E realmente isso aí influencia muito na autoestima. É bem legal. E também uma outra coisa que acontece, tu falou da estética. Nossa, eu gosto de tirar fotos dos alunos para a gente comparar a sua evolução. É como se fosse uma injeção de autoestima isso aí. E justamente, daí já consigo atrelar com aquilo que tu falou. Às vezes olhar para o passado e então eles olham as fotos de como eles estavam há 2 meses atrás e olham suas fotos atualmente, não tem coisa melhor, né? A pessoa se sente, além de motivada, aumenta muito a autoestima. Por isso que o exercício, no geral, ele além dos benefícios físicos, realmente ele traz benefícios muito além dos físicos, né? E é isso que a gente sempre pregou ali, porque não é só um lugar para a pessoa treinar e ficar cansada, não, é para desestressar, é para fazer novos amigos, é para melhorar a autoestima. Essas são essas bandeiras que eu também quero levantar, sabe? Por isso que é indispensável esse trabalho multidisciplinar do psicólogo, do fisioterapeuta, do treinador, do nutricionista. A gente tem que parar de ver tudo separado e começar a enxergar isso aí como um todo, né? Um problema que eu tenho frequente ali é a baixa motivação, a falta de motivação para treinar pode ser sinal de baixa autoestima, porque eu tenho muitos alunos que às vezes começam bem, e aí ao longo do tempo vão parando, vão faltando. Eu sinto que também o pessoal das outras academias que eu trabalhei, normalmente final de mês, eu acho que o pessoal tá meio sem dinheiro também, eu acho que isso aí também influencia na autoestima e acaba não indo treinar. Eu queria saber então isso aí, se a falta de motivação para treinar pode ser um sinal de baixa autoestima. A questão da motivação, ela tem diversos fatores, né? A gente tem que entender que a motivação, ela tem a motivação extrínseca, que é a motivação que vem de fora. Então, o professor que está ali puxando e tal, né? É a motivação que vem de fora. Extrínseca. E aí a gente tem a motivação que vem de dentro, que é a motivação intrínseca, que ela é realmente aquela que é a que mais importa. Então, é o que faz sentido para aquele aluno, no teu caso. A gente precisa entender o que faz sentido para aquele aluno. Então, primeiro de tudo, aquela atividade que o aluno está fazendo faz sentido para ele? Ele gosta daquilo? Em primeiro lugar, né? Tá, legal. Se o aluno não gostar daquela atividade física, não adianta. Muitas vezes tinha aquela época, né, de a tal atividade física é a que mais gasta calorias. Então, todo mundo estava fazendo aquele tipo de atividade física. Não gosta daquilo, mas estava fazendo, né? Aquilo não faz sentido para aquela pessoa. Então, ela vai fazer por muito pouco tempo, né? Porque essa motivação não vai ficar. Então, aquilo não faz sentido para aquele aluno, aquela motivação não vai durar por muito tempo. Então, essa atividade física que o aluno está fazendo precisa fazer sentido para ele. Ele precisa realmente gostar daquilo. Outra questão é o objetivo, né? Qual que é o objetivo daquele aluno com essa atividade física? O objetivo dele realmente faz sentido para ele? Ele, por exemplo, quer emagrecer para ele ou quer emagrecer porque os outros dizem para ele que é importante? Sim. Né? Sim, claro. Porque muitas vezes uma pessoa tá querendo emagrecer, um obeso quer emagrecer, por exemplo, porque o médico diz para ele que é importante que ele precisa emagrecer. Mas para ele talvez não seja tão importante assim. É diferente. Então aquela motivação não é real para ele.
né? E tem também a questão de autoestima. Daí vem a questão de se comparar. Tem muito a pessoa de ir para academia, por exemplo, e aquela pessoa tá melhor que eu, aquela pessoa, sei lá, tem roupa melhor do que eu, tem o corpo melhor do que eu, então eu me sinto mal, eu me sinto insegura, eu não gosto, né? Então tem essa questão de autoestima, tem a questão do perfeccionismo, então, eu, sei lá, numa dança, eu não faço muito bem os exercícios no funcional, enfim, Sim, eu não tem. sei fazer direito, Sim. né? Tem a questão Vai muito do de professor também, né? De ter o know-how ali, de desejo. conseguir identificar isso e não, às vezes, não expor a pessoa, né, ao ridículo, às vezes, numa turma. E também o know-how do professor, que nem Cobeso, que tu falou, legal aquilo ali, bem falado, da gente pegar e não cobrar a pessoa, tu conseguir conversar com a pessoa para ela perceber que aquilo é bom para ela, não ela fazer aquilo porque alguém falou, né? Aí que entra o papel do psicólogo. Claro que a gente pode tentar conversar, explicar da melhor forma possível, mas claro, gente, é um psicólogo que vai fazer esse trabalho. Não tem como eu até posso tentar, sim, mas por isso que é interessante ter um psicólogo, porque certamente ele vai ter mais argumentos e mais embasamento para fazer isso aí, né? Então, essa questão, né, da autocrítica, do perfeccionismo, de não conseguir, de achar que não consegue fazer aquele exercício certo, então, se eu não consigo fazer certo, eu não vou. Tem muito essa questão, a comparação, como eu falei, a questão de se sentir inadequado, eu não me sinto inadequado, eu me sinto mal naquele local, Sim, sim. às vezes tô gordinha demais, ou né, não me sinto não me encaixo naquele local, porque a minha autoestima tá lá embaixo, então eu acho que eu não me encaixo, eu acho que eu não pertenço àquele local, né? Aí a autoestima influencia negativamente, sim, na questão da motivação, porque eu não me sinto motivado, porque eu não me encaixo Sim. naquela atividade ou naquele local. Então, eu tô tão insatisfeita, talvez, comigo mesmo, que eu não tenho essa motivação para mudar, né? Eu sei que preciso mudar, porque eu tô insatisfeita comigo mesmo, mas ao mesmo tempo eu tô tão insatisfeita que eu não tenho essa motivação para mudar. Sim. Aquilo e o fator financeiro também que eu falei, ele influencia também na autoestima, né? Sim, sim. É, às vezes é uma questão de. Eu acho que às vezes até uma sabotagem, uma forma de sabotagem, Sim, sim. né? Tu bota a culpa naquilo. Isso, eu uso isso como uma Sim, desculpa sim. para não dar continuação em algo que eu quero e que eu sei que eu preciso, mas é uma forma de me sabotar naquilo, né? Claro. Sim, até porque se tu ficar se sabotando, também não vai adiantar nada, vai ser cada vez pior, né? Então a pessoa tem que virar a chave, acordar e não colocar desculpas, né? Claro, não é todo mundo também, né? Mas a pessoa não tem que colocar desculpas para não ir treinar ou eu preciso de tal coisa para fazer, para ir treinar, eu preciso de ter tal coisa, não. ah, uma coisa que acontece muito também comigo é eu tenho um pessoal que pratica outros esportes, né? E atletas no geral. E a pessoa está lesionada. Acontece muito de ter essa baixa autoestima durante a lesão. O que eles têm que fazer para não perder essa autoestima? Essa é uma questão bem relativa, né? Porque a gente está falando de lesão, então existem muitos tipos de lesão, existem muitos tipos de recuperação também. Então, a gente pode estar falando de uma lesão em que a pessoa fica totalmente parada. Ou a gente pode estar falando de uma lesão, por exemplo, que lesionou a parte superior, mas pode ir, sei lá, fazer uma esteira, pode fazer uma caminhada, pode, Sim. né?
se movimentar de alguma forma. Então, é muito complicado a gente falar de uma lesão de uma forma tão abrangente, porque depende muito, é muito relativo. Claro que quando a gente fala de uma lesão, vai ter um prejuízo emocional ali. Qualquer pessoa que se lesiona tem que parar a atividade física, em especial uma Sim, atividade física que gosta, vai ter um prejuízo emocional ali, né? Mas o importante, assim, é que, em primeiro lugar, a pessoa consiga reconhecer as emoções que está sentindo. Por quê? A gente, de novo, né, tem a tendência de, seja forte, vai passar logo. Esse tipo de frase menospreza o que a pessoa está sentindo. Então, a gente sabe que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está ansiosa, que a pessoa está insegura, que a pessoa está com medo, que ela está sentindo um monte de emoção ali. E muitas vezes a gente menospreza essas emoções porque às vezes até nem sabe o que dizer para ela. Então, a gente precisa auxiliar essa pessoa a expressar o que ela está sentindo de alguma forma, né? Fazer essa pessoa expressar o que ela está sentindo de alguma forma. Então, essa pessoa precisa aceitar essas emoções, aceitar o que ela está sentindo e expressar essas emoções de alguma forma. sim. Aceitar essa lesão também faz Sim. parte do processo. Por E, mais que seja ah, dolorido, aceitar essa lesão também é importante no processo, né? sim. Além de aceitar, então a pessoa deve expor, falar com amigos, alguma coisa assim. Sempre quando a gente expõe os problemas para pessoas próximas, tu acha melhor. É uma questão de saber também com quem tu vai expor isso, Sim, sim, né? com uma pessoa, digamos assim, uma pessoa de confiança, né? Com qualquer um também, né? A gente não vai sair gritando aos quatro Sim, sim, ventos sim, sentindo, mas é sim. importante que a gente reconheça essas emoções, de novo, né? Ah, Porque senão tudo que a gente guardar de emoção, uma hora sim. vai sair para algum Claro, de lugar. alguma forma. E pode ser Que é o que até outra lesão, né? Daqui a pouco. Exatamente, que é o que a gente estava falando até das psicossomatizações, né? Tudo que a Sim. gente guarda de emoção, uma hora vai vir para fora de alguma forma. Então a Uhum. gente precisa expressar essas emoções de alguma forma. Ah, legal. E agora sim, claro que é de várias formas, mas como que o psicólogo pode ajudar, então, quem é atleta? Agora vamos falar de atletas. Como que o psicólogo, então, pode ajudar quem é atleta, que pratica atividade física? Na melhora de É, resultado, nessa parte que eu sinto muito, a pessoa chega no dia do campeonato e fica muito nervoso. Explica melhor para mim isso aí, como é que funciona? sim, na psicologia a gente tem a psicologia do esporte, né? Que trabalha Sim, exatamente com essa parte é, toda voltada para o esporte, toda voltada para essa parte de competição, de atletas. Então, vai trabalhar com a parte de motivação também, porque o atleta precisa estar motivado sim, é que cada pro caso é muito específico, né? precisa tá motivado. O atleta ele vive sob pressão, Uhum. então precisa estar lidando com essa pressão de obter resultado, de obter resultado. Então precisa estar lidando, aprendendo a lidar com essa pressão também e aprendendo a lidar com todas essas emoções. Então, tá nervoso na hora do campeonato, tá ansioso, o que que faz com tudo isso, né? E eu atendi, eu tive um caso de um atleta que me procurou uma vez e ele me falava que as relações dele, né, pessoais, influenciavam muito nos campeonatos. Sim, muito, Então, muito. como fazer essa Sim, separação, né, é da minha verdade. vida pessoal à minha vida profissional. Quando a minha vida pessoal não tá bem, acaba influenciando de alguma forma no profissional, né? Porque o Claro. atleta
é a mesma coisa a gente. Quando a gente não está bem no nosso pessoal, isso reflete de alguma forma no nosso profissional. Então, o atleta tem isso na competição, ele tem isso nos treinos. Então, essa parte do pessoal também influencia no profissional dele, na questão dos treinos, na questão da competição. Então, saber manejar tudo isso também é importante. E o psicólogo pode auxiliar nesse sentido. Sim, é legal isso aí que tu falou, porque eu também já vi atleta brigar com a namorada e já não render no treino. Influencia muito, né? E às vezes tu vê que a pessoa, ela não fala nada pra ti, mas ela começa a treinar e aí tu já, e aí, como é que tu tá depois no meio do treino? Hoje eu não tô bem e tal, tive um problema na família. Influencia diretamente, né? Eu acho que também deve acontecer alguma coisa hormonal, alguma coisa assim, fisiologicamente para a pessoa cair o desempenho. Talvez o cortisol, algum hormônio é liberado. E agora falando assim, a gente falou de atleta. E agora para quem não é atleta, para quem quer emagrecer, como que o psicólogo pode ajudar? Tu falou que tu tem um grupo de emagrecimento, não de desafio, né? Isso, eu trabalhei com, eu já tive 4 turmas de grupo de emagrecimento, então eu trabalho muito com a questão do comportamento alimentar, né? O que que é o Uhum. comportamento alimentar? É a forma como eu me relaciono com a comida. Então, a gente sabe que o emagrecimento não é somente é, fechar a Parte, boca né? e Sim, treinar. sim. Não, é muito mais que isso. Afinal, O fechar a boca e afinal, treinar é o mais fácil. se fosse só isso, todas Sim, as sim. dietas que Sim, sim. já teriam funcionado, ninguém nunca mais voltaria a engordar Sim. e era isso, É o né? mais fácil que tem. Então, Fechar a boca. a gente trabalha com essa relação que as pessoas estabelecem com a comida. Então, a questão de é, comer por emoção, o comer emocional, né? A questão de episódios de compulsão, então a questão de ansiedade, é muito a questão do comer emocional mesmo, né? De entender os tipos de fome, quando que eu como por fome, quando que eu como por emoção, quando que eu como por vontade, quando que eu Sim. como por desejo, quais que são essas diferenças, né? Ah, legal. É, entender o limite de saciedade também, normalizar isso de novo, né? Porque a gente, com o tempo e com todas essas questões de dietas restritivas, a gente vai perdendo essas noções de fome e de saciedade. Então, voltar a reconhecer novamente isso é muito importante nesse processo de emagrecimento, né? E de voltar a fazer as pazes com a comida, assim. Porque a E gente sem briga muito neuras, com a né? comida. Como? E sem neurose, assim, né? A pessoa manter um equilíbrio, né? É possível emagrecer com equilíbrio, né? Sem extremismos. Isso, porque geralmente é a questão do 8 ou 80, né? Isso, exato. Ou eu não posso comer nada, ou eu acabo com tudo. Eu tenho um Então, é aluno assim. buscar realmente esse equilíbrio, né? Eu tenho um aluno que é exatamente assim, a gente dá risada, né? Ou ele faz dieta, ou não faz dieta e chuta o balde. Não tem um. E é legal isso aí do psicólogo, porque, cara, eu falando é uma coisa, mas uma pessoa que tem o know-how para falar é bem diferente. A pessoa não vai me escutar. Escuta, mas entra por um ouvido, às vezes sai pelo outro e acha, não, eu tô certo, agora eu vou fazer dieta. Aí vai lá, faz um mês de dieta, 2 meses comendo bobagem, aí depois volta, mais um mês de dieta. Então a pessoa sempre fica ali, né? Um passo para frente, dois para trás. Um passo para frente, dois para trás. Então isso aí também não vai adiantar, né? É muito inconstante, né? Porque o segredo é a constância, é sempre caminhando para frente, né?
Isso acontece porque a pessoa está sempre fazendo dieta e não mudou o comportamento alimentar dela, não mudou a Sim, sim. visão que a pessoa tem com relação à alimentação, né? Claro, uma pessoa que tem um objetivo estético precisa fazer um planejamento alimentar, mas que esse planejamento alimentar não seja de uma forma quadradinha, rígida, né? Claro. Em que quadra os alimentos como bons e ruins, como proibidos e permitidos. Sim. Porque a partir do momento que tu para com essa alimentação, tu volta pro tudo ou nada de novo. Sim, Então é sim. mudar esse comportamento para entender que pode sim ter esse equilíbrio, né? Sim. E eu já vi também, acho que é síndrome de burnout, me corrija se eu estiver errado, da pessoa também treinar e treinar e treinar e fazer dieta e chegar num limite e nunca mais não querer saber nem de treinar nem de fazer dieta. Acontece É, também. a síndrome de burnout é outra coisa, né? Mas essa questão de não querer nunca mais fazer dieta, nunca mais querer ver isso, é uma questão realmente de isso vira um trauma na vida da pessoa Sim, mas com o treino tão também. forte. Ah, então seria um Isso, trauma. isso vira algo tão traumático, Sim. tão ruim na vida da pessoa que ela não quer repetir isso de novo, né? Não Ah, quer sim, voltar a sim. fazer isso, não quer repetir para a vida Sim. dela. Mas é Então, por causa de um trauma. precisa ser prazeroso, né? Isso que eu quero dizer, assim, uma pessoa pode fazer atividade física e fazer dieta, mas isso precisa também ser um processo prazeroso, porque senão a motivação não vai continuar, né? Então, Entendi. precisa ter esse processo como algo gostoso, como algo prazeroso, Claro, porque claro. senão não vai ter continuidade, né? E eu gostei que tu falou da fome também antes, que existem diferentes tipos de fome. É importante falar isso aí porque a gente não sabe, né? Eu, para mim, fome era fome só. E não sabia que tinham definições diferentes da fome. Como? Não sabia que existiam tipos diferentes de fome. Sim, a gente tem a fome física, que é a Uhum. fome biológica, realmente, né? A fome do nosso corpo, aquela que o nosso corpo sinaliza que a gente precisa de calorias para manter o nosso corpo em funcionamento, né? E existe a fome emocional, que é aquela fome em que eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô entediada, e aí eu vou lá para preencher, entre aspas, esse vazio emocional, Entendi. né? Essa aí eu conheço, essa aí eu Não conheço. sei. Sim. Ah, então, acho que já está meio que encerrando nosso tempo aqui. A gente vai agora para as considerações finais. É, primeiramente, eu quero te agradecer por ter participado da live e quero te desejar feliz Dia do Psicólogo hoje, que é um trabalho Obrigada. muito importante. A pessoa tem que ter muita paciência também, com força de vontade, assim, porque psicólogo, eu até vi tu falando que, gente, as pessoas às vezes têm aquela visão que psicólogo é para louco e realmente não é para louco. Eu acho que todo mundo deveria ter um psicólogo, como deveria ter um nutricionista, como deveria ter um treinador. Esse trabalho multidisciplinar aí é muito importante e eu acredito que agora cada vez mais vai entrar na moda, né? As pessoas parar de ver só o físico ou parar de ver só a mente e tentar conciliar mais, é treino, é alimentação, é psicólogo, para sim levar uma vida equilibrada. E quais as formas do pessoal entrar em contato contigo? Tu tem um grupo de WhatsApp, de Telegram, está disponível para qualquer um entrar? Pode falar um pouco para mim?
Sim, eu tenho os meus contatos, né? Eu tenho todos aqui no Instagram. Se as pessoas quiserem me contatar, pode me chamar no Instagram. Tem o meu WhatsApp aqui também no Instagram. Tem um link ali com todos os meus contatos. Eu logo, Uhum. agora no início do mês, eu vou estar abrindo as inscrições para o meu grupo da Ah, legal. autoestima. Eu posso te ajudar a O divulgar grupo é também. O meu grupo da autoestima é Construindo Autoestima. Então, são 12 Legal. dias onde eu trabalho autoestima. É um grupo feminino, tá? Um grupo onde eu só trabalho com mulheres, construindo autoestima. Um grupo de 12 dias, É onde no todos. WhatsApp? Isso, é um grupo no Whats, Tá, legal. onde todos os dias, por 12 dias, eu mando conteúdos e tarefas para as meninas desenvolverem a autoestima. Então, são tarefas práticas, juntamente com conteúdos em vídeos, em áudios, em imagens, em PDF, para que elas possam estar construindo a autoestima Ah, dela, legal. desenvolvendo delas, né? E aí, juntamente com isso, eu tô lá no WhatsApp sempre para tirar dúvidas, para auxiliar, para dar orientações, né? Durante todo esse período de 12 dias. E aí, Legal. esse é o grupo de autoestima que eu tenho. Eu também tenho um grupo de ansiedade, juntamente com uma outra colega, né? Que eu também abro uma vez por mês as inscrições, onde funciona mais ou menos da mesma forma, só que é Ah, com duas legal. psicólogas. Eu e mais uma colega. Daí esse é um grupo misto para Ah, homens e para mulheres. homens e mulheres. E E qualquer um pode misto. participar. Qualquer um pode participar, Sim. também funciona da mesma forma, 12 dias, Ah, legal. com conteúdo e tarefas para dominar a ansiedade. O grupo é Domine Sua Ansiedade. Ah, que legal. Tá, até posso ajudar a divulgar também agora. O pessoal que tá vendo a live, né? Já início do mês. Aí quando sair eu já coloco alguma coisa também para ajudar para a galera aí também que tá precisando, né? Tem muita gente precisando agora nesse momento pós-pandemia, um momento meio complicado, né? Bem Sim, interessante esse trabalho. se alguém tiver interesse já, desde agora, quiser já deixar o nome ou contigo Uhum. ou me chamar no Instagram também, Tá, já legal. deixo o espera e quando eu abrir as inscrições eu entro em contato. Então tá. Richelle, muito obrigado então por ter participado da nossa live. Eu achei super produtiva. Eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente, porque olha, a autoestima é um problema complicado, né? Claro que se a pessoa quiser saber mais, quiser se aprofundar mais, tem o teu Instagram também, que tem muito conteúdo para ajudar as pessoas. E aí agora tu falou dos grupos, que é uma iniciativa legal. Só tenho a te agradecer. E a gente vai mantendo esse contato aí, certamente agora no início do mês eu já vou divulgar a autoestima e quem sabe futuramente não ter uma surpresa para a galera aí. Eu que te agradeço pelo convite, né? Agradeço a todos que estão aqui online com a gente. Te agradeço pelo convite. Acho muito bacana a tua iniciativa, né? De estar juntando vários profissionais aí. Então, muito obrigada pelo convite. E se alguém, né, que estiver assistindo, tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui também, pode me chamar no direct lá no Instagram, a gente vai conversando e eu vou respondendo o que eu puder responder com certeza. Uhum. Então tá, galera. Quero agradecer vocês por ter assistido também até o final. Eu me despeço aqui e até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada.